Eu sou o PH Pereira e este é o canal Mergulhando nas Escrituras. Algumas pessoas sempre se questionam, não é? Se tudo já está predestinado, se Deus tem seus eleitos na terra, por que evangelizar? Por que investir em missões, em implantação de igrejas e assim por diante? Essas pessoas geralmente gostam de citar o texto do Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, verso de número 15, quando Jesus disse: Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ora, se tudo já está predestinado, por que então perder tempo em evangelizar, ok? É interessante nós atentarmos para isso, meus irmãos, e devemos ter em mente também que o texto em apreço de Marcos 16 e 15, ele tem sido motivo de muita discussão e debates teológicos ao longo da história do cristianismo. Por exemplo, você sabia que na época da patrística, do século II ao século VII depois de Cristo, e saindo também da patrística até o século XVI, ou seja, o período que antecedeu a Reforma Protestante, esse texto sempre foi defendido pelos pais da igreja e por outros pensadores, filósofos e teólogos do cristianismo. Sempre foi visto como sendo um texto e uma comissão especificamente destinada aos apóstolos. Eles é que tiveram a incumbência e a tarefa de propagar o evangelho a toda a criatura, de ir por todo mundo a fim de levar as boas novas aos perdidos. Contudo, com o advento da Reforma Protestante do século XVI para cá, os teólogos e os reformadores começaram a ter uma nova perspectiva do texto em apreço. E reformadores como Lutero e Calvino começaram a enxergar o texto e essa comissão não destinada apenas para os apóstolos, apenas para a igreja do primeiro século, ok? Mas uma ordem, ok? Uma ordenança destinada a todos os cristãos de todas as épocas, de todos os lugares, de todas as culturas e assim por diante. Eu penso que esse pensamento ele é muito coerente. Essa comissão não foi destinada apenas para os apóstolos ou para a igreja do primeiro século. Essa comissão, meus irmãos, e esta ordenança foi destinada a todos nós, todos os salvos em Cristo. É interessante porque nas palavras de Martin Lloyd Jones, que é tido e considerado como o último dos puritanos, ele dizia as seguintes palavras, que Deus é quem dá a colheita ao trabalhador, ao agricultor, ok? Mas é necessário o trabalho árduo do agricultor. Ele precisa, de fato, arar, limpar e semear a terra para o plantio, para que as plantas, né, possam crescer. E, em última instância, é Deus quem fará com que as plantas venham em toda a sua perfeição, ok? E, portanto, Martin Lloyd Jones ensinava exatamente isso, que Deus é quem fará os pecadores virem, é que o Espírito Santo é quem outorgará o arrependimento ao morto espiritualmente. Contudo, nós também temos uma parcela de cooperação. Nós, como eleitos do Pai, nós precisamos também evangelizar. Até porque nós conhecemos a fé algum dia, porque outro eleito do Pai nos evangelizou. Outro eleito do Pai pregou o Evangelho e mostrou Cristo nas Escrituras para nós. Portanto, Deus determina o meio como também o fim. Deus, ele já tem os seus eleitos antes mesmo da fundação do mundo, conforme textos em Efésios 1 e 3, primeira carta de Pedro 1 e 2, enfim. Todavia, nós temos de propagar o Evangelho a toda a criatura, pois nós não sabemos quem são os eleitos do Pai. Nós precisamos atentar, meus irmãos, eu estou me lembrando do texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso de número 6, quando ele disse: eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Portanto, em última instância, tudo vai convergir na pessoa de Deus, na pessoa de Cristo. E o texto do livro do Apocalipse, capítulo 22,
verso de número 17, ele é muito revelador quando diz: e o Espírito e a esposa dizem. Quem é a esposa? É a igreja, é os eleitos do Pai na terra. O que eles dizem? Vem. E quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Percebam, meus irmãos, que o Espírito de Cristo e a igreja está chamando pecadores ao arrependimento, a fim de beber da água da vida que é Cristo. Mas entendam e compreendam que há um chamado aqui, eles estão chamando os pecadores, e quem ouve vai dizer também vem. Significa dizer que aquele que foi chamado irresistivelmente pela graça soberana de Deus passa também a ser um missionário, passa também a pregar a outrem. Nas palavras de Charles Haddon Spurgeon, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Portanto, nós devemos atentar para isso. Eu acho interessante, meus irmãos, o mesmo Spurgeon, quando disse uma certa vez que dentro da Escritura, o cristão ele é chamado a ser missionário, só que, porém, na conversão do pecador, há dois tipos de chamado. O primeiro tipo de chamado é o chamado exterior e o segundo tipo de chamado é o chamado interior. O chamado exterior é aquele que o pregador, que o missionário está pregando, está chamando os pecadores ao arrependimento. Ele não sabe quem são os eleitos, ele não sabe quem virá a Cristo. Esse é o chamado exterior. Ele está pregando, dizendo: venham, arrependam-se, convertam-se dos seus pecados. Contudo, o chamado interior é algo específico. É algo que somente o Espírito Santo trará na vida do eleito do Pai. E é interessante porque Spurgeon usava a seguinte ilustração. A galinha, ela tem os seus tipos de cacarejos, não é? Contudo, quando os seus pintinhos estão por volta, ela tem um cacarejo normal, comum. Porém, quando ela percebe um perigo se aproximando, ela dá um tipo de cacarejo distinto do cacarejo comum. E quando ela dá esse cacarejo, os pintinhos vêm às pressas para estar debaixo de sua proteção, de suas asas. Entendam, meus irmãos, eu acho perfeita essa ilustração de Spurgeon, que é esse o tipo de chamado, exterior e interior. O missionário está pregando, ele está chamando, mas não sabe quem são os eleitos. Somente o Espírito Santo convencerá e trará irresistivelmente o pecador a esta graça. Portanto, em síntese, nós pregamos porque não sabemos quem são os eleitos. Ok? Abraço.